Porque o desejo do Pai, uma vez que nós nascemos de novo, e o novo nascimento, irmãos, precisamos ter essa convicção para que então possamos verdadeiramente sermos tratados pelo Senhor naquilo que concerne a formação do caráter de Cristo em nós, ou as virtudes de Cristo em nós. Às vezes nós falamos o seguinte: não, a nossa oração é para que Deus forme o caráter de Cristo em você. Mas qual é o caráter de Cristo? O caráter de Cristo, ele é revelado nas Escrituras em muitas maneiras e formas. Então nós vamos pegar aquelas que são essenciais, porque lembrando aos irmãos, tudo aquilo que Cristo conquistou na cruz, primeiro ele fez uma demolição em nossa velha natureza adâmica. Ele destruiu na cruz, ele aniquilou definitivamente o nosso pecado. Então agora Cristo vem ser a nossa vida. Muito claro no texto de Gálatas 2:20, eu fui morto com Cristo na cruz. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então Cristo habita em cada um daquele que creu, como diz as Escrituras Sagradas. Agora o Espírito Santo que nos foi outorgado, ele deseja imprimir em nós o caráter de Cristo. Então, em um dos caráteres de Cristo, uma das virtudes de Cristo é a sua mansidão. Então nós vamos começar aqui lendo um texto do Antigo Testamento, em Números 12, 1 e 2. Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. Versículo 2. E disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Era o varão, o homem Moisés, muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Vamos ter uma breve palavra de oração. Pai, nós te louvamos por esta manhã tão graciosa. Esse é o dia que o Senhor preparou para nós sermos edificados, ouvirmos a Tua voz dos Teus próprios lábios. Então, Pai, tira dos nossos olhos todo impedimento para vermos claramente toda a realidade espiritual que há na pessoa de Cristo. Pai, nos dê espírito de sabedoria e de revelação para conhecermos o Teu Filho de uma forma plena e completa. E forma, Pai, aquilo que o Senhor revela aos nossos corações. É desejo do Senhor para que nós sejamos filhos maduros espirituais. Leva-nos, ó Pai, para aquele que é perfeito, para que nele nós sejamos aperfeiçoados. Entregamos nas Tuas mãos, ó Pai, este tempo tão precioso, é um tempo único para as nossas vidas, então nós esperamos de Ti tudo, edificação, regeneração, restauração e também a Tua cura. E em nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos. Amém. Muito bem. Vocês observaram aqui que após essa sedição, a atitude de Moisés, ela foi totalmente oposta àquilo que talvez o povo de Israel esperava que Moisés agiria com relação a Miriam e Arão. Embora eram seus irmãos, mas Moisés, ele amava mais o Senhor do que, eu penso, seus próprios irmãos ali. Então, essa também deve ser a nossa atitude para com o Senhor. Jesus disse assim: quem amar pai e mãe, filho ou filha, marido e mulher, mais do que a mim, não é digno de mim. O Senhor não está dizendo para a gente não amar os nossos pais, nossos filhos, temos que amá-lo, nós amamos eles. Mas, irmãos, quando nós invertemos os valores, colocamos nossos filhos, nossos pais, marido, esposa, acima do Senhor, significa que ali há uma rebeldia idolátrica que é abominável diante do Senhor. Porque tudo aquilo que ocupa o lugar de Cristo em nossa vida, a Bíblia chama de idolatria. Então são muitas coisas, estou falando aqui a questão dos afetos naturais, que são bem importantes. Na vida de um filho de Deus, irmãos,
Nada pode ocupar o lugar de Cristo. Quando algo ocupa o lugar de Cristo, o Senhor, Ele vira a face para nós. Então nós vamos dirigir os nossos próprios caminhos. Nós vamos buscar as nossas próprias alegrias, as nossas próprias felicidades, nossos próprios prazeres. Então o Senhor não vai te repreender, Ele vai deixar você ir até chegar a um ponto que você vai estar muito cansado e cansada. Aí você vai ter sobre si uma coisa chamada desânimo. Em primeiro lugar, que você vai tentar colocar a culpa em alguém da sua desventura. Temos que ser sinceros, como foi o apóstolo Paulo, em Romanos 7, versículo 25: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então ele encontrou a vitória na pessoa de Cristo, graças a Deus por Jesus Cristo. Então Cristo veio a este mundo, irmão, para nos buscar. Nós estávamos no pecado, nós éramos como que um barco à deriva, desgarrados, cada um seguia o seu próprio caminho, por causa da nossa iniquidade chamada pecado, e o pecado gera pecados, entende? Mas então o Senhor fez cair sobre o Filho a iniquidade de todos nós. Primeiro, para que nós então tenhamos o caráter de Cristo formado em nós, é necessário nós nascermos de novo, sermos libertos do pecado. Eu tenho dito aqui em algumas reuniões anteriores que não é o pecado que leva as pessoas para o inferno, e a incredulidade, porque o pecado, Jesus na cruz, Ele já tirou o nosso pecado, Ele já levou sobre si a iniquidade de todos nós. Agora, quem crer será salvo, quem não crer já está condenado, porquanto não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Unigênito, essa palavra aqui ela é muito interessante. Unigênito, aquele texto lindo de João 3, verso 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O que é unigênito? Uni é um, gênito, gerado. Deus tem um filho, único filho, o que foi gerado no seu seio, o nosso Senhor Jesus. Então, foi este que Ele enviou este mundo em carne. Ele nos amou, irmãos. Ele veio buscar os seus, nós estávamos perdidos. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Isto aqui fala de vida eterna. Então, Deus, Ele poderia muito bem colocar nas nuvens uns escritos em carmesim, vermelho, dizendo o seguinte: olha, eu amo todos vocês. Mas Ele não fez isso. O que Ele fez? Ele enviou o seu Filho. Lembra de Romanos 5, versículo 8? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando éramos pecadores, Cristo morreu, porque Ele nos amou, e a prova do amor de Deus foi a morte do seu Filho na cruz. Quem matou Jesus Cristo lá na cruz? Quem que matou Ele? Foi Deus o Pai, porque Ele colocou o meu e o seu pecado nele, no Filho, quando Ele estava lá na cruz, pendurado. Vocês se lembram que Jesus disse em João 6,37: todo que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Então, o Pai nos deu para o Filho, mas para que nós pudéssemos ser do Pai, tínhamos que passar pelo Filho. Então, Jesus é o único caminho, é o caminho, a verdade e a vida. Sem Ele nós não podemos ir ao Pai. Então, ali na cruz, quando nós somos levados a Cristo, porque Deus é justo, Ele não pode salvar o pecador se a justiça dele não for cumprida. Então Ele arrumou para nós um substituto, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, um homem puro, um homem santo, que foi pregado numa cruz inocentemente, pelo desígnio e pela determinação de Deus. Deus quis que o Filho fosse para a cruz, mas não foi contra a vontade do Filho. Isaías 6, quando Deus disse naquele conselho eterno tipificado por Isaías: a quem enviarei e quem há de ir por nós? A Trindade.
Pai, o Filho e o Espírito. Quem há de ir por nós? Ir para onde? Descer a este mundo, colocar os pés nessa terra contaminada pelo pecado. Então Deus amou você e eu, irmão e irmã, você e eu somos muito amados pelo Senhor. Então Ele enviou a este mundo, a encarna, a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo cumpriu aquilo que era impossível de nós ter cumprido, a lei e os seus mandamentos. E tudo que os profetas disseram a respeito de Cristo, cumpriu-se na vida dele. Você está vendo a seriedade disso? Porque Deus disse que enviaria o seu Filho para nos libertar do pecado, e Ele enviou. Deus também disse que Cristo iria morrer numa cruz por causa do meu e do seu pecado. Ele morreu numa cruz. Deus disse que Ele haveria de ser sepultado, porque Ele morreu. Ele foi sepultado. E Deus disse que traria dentre os mortos o seu Filho Jesus. E Deus o ressuscitou. Só que na morte de Cristo, no sepultamento de Cristo, na ressurreição de Cristo, Ele nos incluiu na sua morte, no seu sepultamento, na sua ressurreição. Lá na cruz, o Senhor Jesus foi julgado. O Pai, na realidade, era o meu e o seu julgamento que o Pai exerceu em Cristo, ou seja, o nosso pecado foi colocado em Cristo pela fé. E quando Ele morreu, queridos, quando o nosso pecado estava em Cristo, Deus julgou o meu e o seu pecado em Cristo. Bendito aqueles que puderam ter os seus olhos abertos e crerem nessa verdade tão gloriosa, tão preciosa, porque Cristo ali estava tirando o pecado do mundo, na expressão de Zacarias 3,9: tirarei a iniquidade desta terra em um só dia. Foi quando Ele deu aquele brado, tetelestai, Ele morreu, mas nós também morremos junto com Ele para o pecado. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos também morreram. Nós morremos na morte de Cristo. Aquela morte foi a minha morte, ou seja, Jesus não morreu só naquela cruz. Todos os que creram também foram inseridos no corpo dele, crucificado e mortos com Cristo. Agora nós nascemos de novo. Quando cremos em nossa morte e ressurreição com Cristo, nós nascemos de novo. O Espírito Santo de Deus veio habitar dentro de nós e trouxe toda a realidade celestial para dentro de nós. Cristo está habitando em nós pela fé. Deus o Pai habita em nós pela fé e o Espírito Santo habita em nós pela fé. Agora, irmãos, Ele deseja formar o seu caráter em nós. Nós vamos pegar apenas hoje, e a mansidão. Nós vamos identificar aqui a questão da mansidão. Agora, deixa eu fazer uma pergunta, você que é filho de Deus em Cristo Jesus. Você é manso, meu irmão? Você é mansa, minha irmã? Um espírito manso e um espírito sereno, ele é um ornamento espiritual mais valioso do que qualquer riqueza deste mundo. Tem mais valor do que o ouro ou a prata. Agora, um detalhe que é importante aqui, irmãos: esse caráter de Cristo, mansidão. Mansidão, ela não vai surgir naturalmente em nós. Nós não somos mansos, nós nascemos bravos. A palavra fala, essa braveza toda, de onde que ela veio? Se você ler, não precisa abrir, só vou citar aqui, o Salmo 58, versículo 4, a Bíblia diz assim, que nós temos veneno como o veneno da serpente, da víbora surda que tapa os seus ouvidos. Então, quando você ficar bravo, lembre-se de uma coisa, que é o veneno da serpente que foi inoculado no seu interior e percorre as tuas correntes sanguíneas, e você fica muito furioso e furiosa, com vontade de matar, porque cobra, serpente, ela, quando pica uma pessoa é para matar, entende? Veneno da serpente.
Então, todos nós nascemos com essa natureza de serpentina dentro de nós. Não temos o caráter de Cristo. Agora nós nascemos de novo, Ele arrancou isso de nós. Agora Cristo vem habitar dentro de nós e Ele deseja expressar a mansidão dEle em nós, para nos tornar ternos, serenos, dóceis, humildes e mansos. Como que Ele faz isso? Então, isso aqui, irmãos, a mansidão é algo que temos que orar, buscar diante do Senhor, porque ela já habita em nós, que cremos no Senhor. Não o que Ele vai dar para nós, Ele já deu. A mansidão não está divorciada de Cristo. Cristo é uma pessoa. Podemos dizer assim: quem é a sua mansidão? A minha mansidão é Cristo. Eu acho muito interessante, tem umas pessoas que eu sigo nas redes sociais de animais. Eu amo ver as pessoas que entram lá para cuidar dos leões, daquelas onças pintadas, aquelas panteras. O leão, ele tem a capacidade de devorar aquele homem que está ali dentro. Percebe? Mas por que não devora? Porque aquele leão foi domesticado, mas a natureza dele é de leão. Se ele tiver com fome, ele pode devorar qualquer um, mas ele tem uma força sob controle. Está me compreendendo? Quando nós nascemos de novo, o Espírito Santo, um dos frutos do Espírito, que vai realmente mostrar que é o caráter de Cristo, é mansidão. E a mansidão, irmãos, ela tem que ser desenvolvida em nós. Percebe? Porque o nosso Deus e Pai, Ele é muito prático. Como que Ele vai então desenvolver a mansidão em nós? Irmãos, Ele vai nos colocar em situações muitas vezes dramáticas, como foi com Moisés aqui. Moisés, você acha que Deus fala só com você? Fala também conosco, e o Senhor ouviu. Porque Moisés, diz a Bíblia, que ele era o homem mais manso do que todos os homens que havia sobre a terra. Porque aqui Moisés estava prefigurando Cristo. E o Espírito mostrou em todo o Antigo Testamento, nós vamos ver irmãos que prefigura Cristo, expressando algum fruto do Espírito, que diz respeito ao caráter de Cristo, às virtudes de Cristo. Então isso, como somos filhos de Deus, Ele deseja imprimir em nós para que seja manifesto. Então, às vezes você não entende, porque muitas vezes você é deparado com pessoas que ficam enchendo as tuas paciências. Puxa vida, mas de novo você aqui? Para quê? Para você ficar furioso e partir para o ataque? Não. Só tem uma finalidade. Deus, Ele vai nos provar, nos testar, colocar pessoas. Essa pessoa, eu não quero nem vê-la na minha frente mais, mas essas que Deus vai trazer para colocar perto de você, para você exercer a mansidão, não de uma forma fingida. Quem finge é muito religioso, finge humildade, às vezes se rebaixa, mas você quer ver se ele é cristão ou não? Não por uma aparente humildade, mas quando ele é humilhado. Quando a pessoa coloca o dedo na sua cara e te acusa de um monte de coisa que você sabe que você é inocente, a tua reação diante disto vai determinar o quanto você cresceu em mansidão. Está me compreendendo? Quando nós temos uma consciência de que não mais eu, mas é Cristo, e nós temos, irmãos, muitos ensinos na palavra de Deus que mostram que a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Quando uma pessoa vem para atribular você, lembre-se que por detrás dela tem um déspota chamado Satanás. Satanás vai usar as pessoas ímpias para importunar você, para que você possa naquela circunstância expressar a mansidão de Cristo, amando aquela pessoa, tratando ela com doçura, com humildade, com coerência. Se você for manso, quem que pode fazer guerra contra você? Embora que naquele momento, no primeiro momento, não fique assim frustrado não, irmão. Eu explodi, não aguentei. Tudo bem, o Senhor vai colocar você de novo lá
lá no final da fila, para você ser tratado de novo até vencer esse primeiro obstáculo. Porque caráter provado, o apóstolo Paulo ele diz assim em Romanos capítulo 5, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência, experiência. Agora, essa palavra aqui, a palavra experiência no original significa caráter provado. Ninguém pode ter um caráter provado ou aprovado pelo Senhor se não passar pelas experiências. Às vezes, eu tenho sido reprovado em muitas experiências naquilo que concerne a mansidão, porque às vezes as pessoas nos atazanam tanto que a gente explode. Então eu tenho consciência disso, que muitas vezes eu tenho buscado ao Senhor, continue indo fundo na minha vida, operando em mim a mansidão, porque eu quero aprender esta lição, porque tem muito de mim mesmo ainda. Quando eu vou ganhando essa experiência, como o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 15, 31, dia a dia morro, o que vai aparecer em mim é Cristo. Se eu morro para a minha irritação, se eu morro para a minha falta de coerência, se eu morro, então Cristo vai sendo formado, vai sendo visto em mim. Deus ele é muito prático, irmãos. Ele quer que nós aprendamos essas lições aos seus pés, com a ajuda dele. Ele está ali junto contigo, pegando firme com você. Ele quer ser expresso através de nós, de uma forma dócil, de uma forma mansa, onde o Pai vai ser glorificado. Percebe, irmãos? Então aqui, mansidão, ela não surgirá naturalmente em você, vai cair no teu colo, assim, agora eu sou manso, sou filho de Deus, Cristo é minha vida, eu sou manso. Muito pelo contrário. Eu tenho dito algumas vezes que quando nós nascemos de novo, nós somos matriculados na escola da tribulação, na faculdade da tribulação. Passou por aquelas tribulações que vai fazer com que você exerça a mansidão, então o Senhor vai lhe matricular numa pós-graduação de mansidão, ou seja, as coisas vão aumentar. Aí depois Ele quer que você faça um doutorado em mansidão, percebe? Aí, assim como o nosso Pai ninguém consegue esgotar a paciência dele, a mansidão dele. Quem consegue? Ele é manso e humilde de coração. Este que é manso e humilde de coração, ele mora dentro de nós. Então, o que o mundo aí fora quer ver não é religiosidade, não é quanto que a gente vem para a reunião da igreja, não é quanto que nós aprendemos da Bíblia. Que adianta você saber a Bíblia inteira e não ter uma vida prática? Isso não é o cristianismo verdadeiro. Tem que haver prática, porque, irmão, Ele já nos deu a vida eterna e diz que nós nunca iríamos perecer. Agora, o pecado, guarde bem isso aqui, o pecado tornou eu e você uma máquina de demolição. Não é assim? Nós não queremos resolver as coisas tudo às vezes no muque. Abre essa porta, se não abrir eu vou arrebentar. Tem gente que é tão nervoso e nervosa que quebra coisa. Às vezes a gente vê isso em muitos lares, né? Disco voadores. Vocês creem em disco voadores? Eu creio, porque eu já vi disco voador voando dentro das casas. Aqueles pratos assim, joga e pá, cai lá e quebra o marido na esposa, a esposa no marido. Já vi isso, jogando pratos. Percebe? Então, cadê a mansidão? Em lar cristão. Porque o ego está tão inflamado, o ego ele está tão assim ardente que ele não suporta, não tem que mostrar, trovejando, quem é que manda. Não, isso perdeu totalmente a autoridade, não são pessoas mansas. Agora, quando Cristo, de fato, deseja ensinar, eu estou apto a aprender, Ele vai trazer lições práticas na nossa vida. E Ele não tem pressa, irmãos. Temos que esperar nele. A palavra fala assim que, olha, desde a antiguidade não se viu, nem com os olhos se viu, nem com os ouvidos se apercebeu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele
espera. Então ele não tem pressa com seus filhos. Ele vai ensinando as lições uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, até a gente aprender a lição. Nosso Deus é prático, irmão. O mundo está cansado de religião. Religião cansa as pessoas. Religião, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você tem que fazer um propósito com Deus, tem que fazer uma campanha disso, campanha daquilo. Misericórdia. Eu estou fugindo de crente. Eu não gosto de crente. Crente é a pior raça que tem. Agora, um crente em Cristo é diferente. Um filho de Deus é diferente. Ele expressa a doçura de Cristo, está sempre pronto a aprender aos pés do Senhor. Queridos, mas lembre-se de uma coisa: Jesus Cristo, Ele está sempre em você, dentro de você, operando em você. Então, Ele nos faz mansos, mas de uma forma prática. Ele nos faz manso, como foi com Moisés, acima de todos os homens. Acima de todos os homens. Eu e você, nós nascemos já, como eu disse aqui anteriormente, com o veneno da cobra, né, nas nossas veias. Mas Cristo veio e trouxe para nós um antídoto chamado cruz. Cruz, a obra da cruz nos libertou do pecado. O caminho da cruz vai nos libertando das nossas ervas daninhas que estão nas nossas almas. Você é uma pessoa irritada? Eu sou muito calmo. Tem aquelas pessoas que são mansas por natureza, mas pisa no rabo delas, dá um pisão no calo delas para você ver. Às vezes uma pessoa falou para mim o seguinte: olha, eu sou manso, mas não pisa no meu calo. Eu falei: eita! Aí tem uma cobra surucucu das piores aí, aquelas urutu cruzeiro, que tem cruz na testa, mas não tem no coração. Cobras. Jesus diz: raça de víboras é a nossa natureza. Você sabe disso, você sabe quem que é você. Só que Deus sabe quem somos nós melhor do que nós. Ele que nos fez. Ele já nos viu antes de nós termos nascido, né? Nosso Deus e Pai, Ele é maravilhoso. Então, e agora que passamos pela cruz, Ele deseja, irmão, formar Cristo em cada um de nós. Gálatas 4:19, Paulo escreveu assim: meus filhinhos, por quem de novo sofre as dores de parto, até ser Cristo formado em vós plenamente. Então, o desejo do Pai, o desejo do Espírito, o desejo de Cristo é que Ele seja formado em nós. Não é maravilhoso, irmãos, quando Ele leva a nossa irritação, a nossa impaciência, a morte, Ele se coloca no lugar com a mansidão dEle? Não é gostoso você conversar com uma pessoa que é mansa? Quando uma pessoa que é cristã, normalmente quando ela é mansa, ela já passou por muitas tribulações. Então, aquelas tribulações moldou a vida dela, aperfeiçoou a vida dela, fez dela uma pessoa que expressa Cristo em sua mansidão. E ser manso não é um atributo natural, é um atributo divino. É Deus em nós, habitando em nós. Vamos ler alguns textos. 1 Pedro, capítulo 2, vamos ler os versículos 23 até o 25. 1 Pedro, capítulo 2, de 23 a 25. Vamos ver aqui se os irmãos conseguem entender sobre aquele que mora dentro de nós. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 23 em diante. Vamos ler até o 25. Veja aqui que coisa interessante. Olha o 23. Pois ele, esse ele aqui é Jesus. O sujeito oculto aqui é Jesus. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Está vendo aqui, irmão? Quando Jesus ele era ultrajado, quando ele não revidava, quando ele era maltratado, não fazia ameaças. E quando alguém nos maltrata, e quando alguém diz alguma coisa
má sobre nós e mente a nosso respeito, qual que é a nossa reação? Dá vontade de pegar. Vocês já mataram o frango destroncado já? Pegar a cabeça do frango assim, puxar até destroncar o pescoço? Aquela pessoa está me maltratando. Às vezes você não expressa isso, mas lá dentro tem um furacão do seguinte: ai, se eu pudesse destroncar o pescoço daquela pessoa, fazia isso. Está vendo? É o veneno de cobra que nós temos dentro de nós. Mas Cristo veio. Olha o versículo 24 aqui. Aqui o assunto não termina. Falou de Cristo, mas agora ele mostra a forma de nós sermos libertos dessa natureza nossa perversa e de cobra, que diz assim: carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, sobre a cruz, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Então nós temos que nos apropriar da verdade da palavra de Deus, que Ele levou no seu corpo, na cruz, o meu e o seu pecado, eu morri para o pecado, e claro, pela ressurreição eu fui sarado, porque agora eu tenho a vida de Cristo, uma vida que me habilita a ser manso. É isso que o Espírito quer fazer em nós, formar a mansidão em nós. O que é formar a mansidão em nós? Formar a vida de Cristo, que Ele vai então fazer com que essa mansidão seja manifestada. Em grego, a palavra mansidão, ela é praotes, que significa manso e humilde na língua original. Mas, irmãos, a raiz dessa palavra, praotes, é praus. Praus significa humildade, significa suavidade, significa brando, significa dócil, significa terno, significa gentil, significa simples, calmo e brando. De novo, falei brando 2 vezes aqui. Então, quem tem a vida de Cristo e o caráter dele formado, vai ser uma pessoa gentil, vai ser uma pessoa graciosa, ela não vai se impacientar com facilidade. Entende, irmãos? Porque a vida de Cristo em mim expressando a sua mansidão. Logo, uma pessoa mansa, ela é feliz. Por que nós sabemos que uma pessoa mansa, ela é feliz? Porque foi Jesus que disse, Mateus 5,5: bem-aventurados os mansos de espírito, porque habitarão na terra. Bem-aventurado, essa palavra bem-aventurado significa profundamente feliz. Bem-aventurado os mansos, porque sempre tem um porquê naquelas bem-aventuranças, e é maravilhoso, irmãos. Então temos que analisar se de fato nós somos esta pessoa mansa. Volta um pouquinho para trás aqui no livro de Tiago, no capítulo 3, versículo 13. Olha que interessante, irmãos, isto é maravilhoso demais. Tiago, capítulo 3, versículo 13, diz assim a palavra: quem entre vós é sábio e inteligente? Quem entre vós é sábio e inteligente? Não, eu sou sábio, eu sou inteligente. Então ele diz aqui: mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Então, todos os seus afazeres, toda pessoa sábia e inteligente, ela é mansa. Ela vai mostrar isso nas suas atitudes, nas suas realizações, tudo aquilo que ela vai fazer, ela vai expressar o caráter de Cristo de uma forma mansa. Entende, irmãos? Certa vez o irmão disse o seguinte: lá na fazenda nós temos sempre um cavalo manso. O cavalo manso, ele sempre vai ser usado para tudo.
Está com pressa, de repente tem lá um monte de cavalo lá na sua fazenda. Não, tem um cavalo ali, ele é mansinho, pega ele. Então ele sempre vai trabalhar para o seu Senhor. Entende, irmãos? Nós não gostamos de trabalhar para o seu Senhor? Então que buscamos diante do Senhor mansidão. Nós sempre seremos usados pelo Senhor. Agora, não vá confundir mansidão com covardia, com timidez. Isso faz parte da vida natural. Tem pessoas que naturalmente elas são mansas, mas não significa que elas têm a mansidão, o caráter de Cristo divino sendo manifestado nelas. Então, mostrem mansidão. Se você é sábio e inteligente, mostrem mansidão de sabedoria mediante condigno proceder. Está me compreendendo, irmãos? Então, logo, uma pessoa mansa, ela é feliz porque ela foi feita dócil, foi feita uma pessoa branda, generosa, paciente e obediente. É a característica de uma pessoa mansa. Manso é aquele que já descobriu que, como um discípulo de Jesus Cristo, não precisa defender-se daquilo que o próprio Senhor o defende. Porque todas as injúrias, disse o profeta Isaías, todas as injúrias que era contra mim e você, Deus fez cair sobre o Filho. Não é lindo isso, irmãos? Queria tanto que vocês entendessem isso, para poder crescer nesse assunto tão maravilhoso. É gostoso, irmãos. Todas as minhas injúrias, tudo aquilo que, se eu houver amanhã ou depois, tiver que passar por um maltrato, por algumas injúrias, tudo o Pai fez cair sobre o Filho. E me deu o Filho para habitar dentro de mim. Eu coloquei meu Filho dentro de você, para que você, quando for maltratado, for injuriado, ultrajado, lembre-se que não é contra você, porque você morreu com meu Filho. Cristo é a sua vida. Então, as injúrias, a gente pensa porque o diabo sopra aqui e fala assim, ó, a pessoa falou mal de você, mas não é de você. É do Cristo que habita em você. Está me compreendendo? Ele não fazia ameaças. Irmãos, temos que ter essa consciência de que cristianismo é não mais eu. Se é não mais você, cadê você? Quando você sofre, quando você fica assim, como que condoído, não, doidinho, cheio de autocomiseração, isto significa que tem algo de você ainda que precisa ser tratado, que você não está vivendo uma vida entregue ao teu Senhor. Está certo, irmãos? Você se sente humilhado, mas, irmãos, é tão maravilhoso sermos humilhados, é tão maravilhoso, porque sobre nós repousa o Espírito da glória de Cristo. Jesus fala o seguinte, olha, bem-aventurados serão vocês quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e me maltratando e disserem todo mal contra vós outros. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Mateus 5, 11 e 12, e o Sermão do Monte. Então não é contra nós as injúrias, os maus tratos, é contra Cristo que habita em nós. Se nós pudéssemos obedecer o Senhor, como Ele disse, quando isso acontecer, eu sei que a nossa mentalidade da razão, a gente vai pensar o seguinte, aquela pessoa me tem como um inimigo. Sabe que Deus disse, através dos lábios do Senhor Jesus? Orai pelos vossos inimigos, orai pelos que vos maltratam, orai, ora por eles. Isso vai trazer ao seu coração uma coisa chamada paz e alegria. Você vai se parecer com seu Pai. Nós não queremos ser perfeitos como o nosso Pai Celestial é perfeito? Então, ore pelos inimigos. Ele é bom até com os maus. Percebe, irmãos? Nosso Senhor, Ele é maravilhoso demais. Então, queridos, como discípulo de Jesus, você não precisa defender-se do que os homens ou o mundo joga contra você, pois
Você e eu, nós devemos estar satisfeitos com aquilo ou com aquele que peleja por nós, que Ele é por nós. Lembra que Paulo disse em Romanos 8, não é tão lindo citar aquele texto? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas irmãos, muitos infelizmente sabem o texto aqui, mas não tem a realidade aqui, no seu interior. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém pode ser. Então deixa Ele fazer. Deixa eu ver mais um exemplo aqui de Moisés. Abra lá em Deuteronômio capítulo 20. Veja a promessa que Ele fez para nós aqui. Não vou nem ler lá no Novo Testamento. Capítulo 20 de Deuteronômio, versículo 3 e 4. Preste atenção, irmão, que Ele é por você. Ele que vai pelejar por você, qualquer tipo de batalha. Então, Ele diz assim, olha que lindo o texto aqui. Capítulo 20 de Deuteronômio, versículo 3 e 4. E dir-lhe-á, o versículo 2 fala assim: quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo. Aqui era o sacerdote, claro. Hoje nós temos um sumo sacerdote, aqui era em figuras. A realidade sempre, irmãos, nunca pense que não importa as injustiças que você vai passar, que não tem quem lhe defenda. Deus em Cristo está lhe defendendo. Porque fala aqui, quando vos achegardes à peleja, você vai pelejar sim, mas o sacerdote se adiantará. Ele vai tomar a dianteira da nossa peleja, da nossa guerra, e falará ao povo, dir-lhe-á, olha aqui, ouve, ó Israel, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos, que não desfaleça o vosso coração, nem tenhais medo, não tremais, nem vos aterrorizeis diante deles, pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco a pelejar por vós contra os vossos inimigos, para vos salvar. Então é Ele quem vai pelejar. Então, você não percebe? Irmãos, veja na Bíblia quais foram as batalhas que o nosso Deus e Pai, Ele perdeu? Nenhuma. Por isso que Paulo teve a ousadia, inspirado pelo Espírito, que nós em Cristo somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Você é um vencedor em Cristo. Não é vencedor não. Você é mais do que vencedor, porque Ele já venceu as nossas batalhas e nos colocou no caminho da cruz, irmãos, e logo vamos estar na glória diante do nosso amado Senhor. Isto é maravilhoso demais. Então, temos que andar em Cristo, irmãos. Agora, o que significa andar em Cristo? O que significa andar em Cristo? Andar como Ele andou. Deus eterno, na pessoa de Cristo, pisou nessa terra. E agora a igreja, que é o corpo de Cristo, está caminhando nessa terra. Então, qual deve ser o nosso andar? Qual deve ser o nosso proceder? Tem que ser um condigno proceder. Então, se Cristo é a nossa vida, Ele vai usar o templo dele, que é o meu e seu corpo, para se expressar. E olha o que o apóstolo Paulo escreveu aqui em Efésios capítulo 4, lembrando desse texto aqui, que ele é tão importante para nós, irmãos. Observa aqui, irmãos, agora um detalhe importante, não se esqueça disso. Todas as vezes que o Pai pede algo de nós e é revelado ao seu coração, primeiro Ele lhe capacita a isto. Diz assim, Efésios 4, versículo 1 e 2. Paulo aqui ele está rogando, ele diz assim, olha, rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Olha que lindo o versículo 2. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. O amor de Deus é colocado em nosso coração. Podemos amar. Agora,
Andar com toda humildade e mansidão. Lembra que Jesus Cristo disse lá em Mateus 11, 29? Ele disse assim, escute, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Então, o Cristo, Ele veio para dentro de nós. Agora, o nosso Rei Jesus, Ele é um Rei manso e humilde de coração. Se Ele habita em nós, quando Ele se expressa através de nós, é com a sua mansidão e com a sua humildade. Mansidão e humildade é a mesma palavra para, no hebraico, o texto que nós lemos aqui, lá em Números 12, versículo 3, mais manso é anave, que é manso e humilde, a mesma palavra, a mesma raiz hebraica. Muito interessante isso, irmãos. Então, queridos, isso dá uma alegria para o nosso coração, saber que eu não tinha humildade nenhuma. Todos nós somos arrogantes, nariz empinado, nós somos metidos a besta. Mas agora eu morri com Cristo. O Pai fez habitar em mim o Espírito de seu Filho Cristo. Ele é manso e humilde de coração. Jesus, Ele é dócil. Jesus, Ele é amoroso, com amor incondicional. Ele ama. Ah, irmãos, que gostoso é isso, que delícia é isso. Graças a Deus, porque tivemos os olhos abertos para crer nessa realidade espiritual. Que coisa preciosa, irmãos, sermos habitados pelo Deus da glória. Esse que criou todas as coisas, Ele decidiu habitar dentro de nós. A Bíblia diz que nem o universo inteiro consegue contê-lo. Agora Ele, pela fé, vem habitar dentro de nós. Nós somos a morada de Deus no Espírito. Nós somos santuários de Deus no Espírito. Gálatas 4,6, que versículo lindo! E porque sois filhos, enviou Deus ao vosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Que lindo é isso, irmãos! Que coisa maravilhosa demais! Então, quanto mais você se reveste de Cristo, mais você terá a mansidão de Cristo. Aqui, um pouquinho para frente, aí, Colossenses capítulo 3, vamos ler o versículo 12. Colossenses 3, versículo 12. Olha que texto maravilhoso. A palavra de Deus está recheada das virtudes, do caráter de Cristo. Isso tem que alegrar o nosso coração, porque a Bíblia foi escrita para nós desfrutarmos, para nós nos apropriarmos dessas realidades tão contundentes, tão maravilhosas que temos aqui. Então, Colossenses 3, versículo 12 diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Você é santo e você é amado em Cristo Jesus. Santos e amados de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Irmãos, sempre quando o Espírito Santo vai tratar sobre a mansidão, ele vai colocar humildade e longanimidade junto, conforme o texto de Efésios. Vocês perceberam lá que é mansidão, que é humildade, que é longanimidade. O que é longanimidade? É um ânimo longo. Estica, vai esticando, é longo, é infinito. Longanimidade, Deus é longânimo. Quem que pode esgotar a paciência de Deus? Agora, nós temos estupim muito curto. Para a gente se explodir, meu irmão, minha irmã, às vezes dá até medo. Às vezes tem vezes que eu fico assustado, falo, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Me livra de mim mesmo, para que a pessoa de Cristo seja expressa, seja manifesta em cada um de nós. O Senhor quer nos dar uma estabilidade nas nossas emoções, mansidão. Hoje eu estou calmo, tudo bem, mas amanhã você me irritar. Não, irmãos. Cristo na minha vida aqui, no meu trabalho, no meu lazer, nas minhas caminhadas, na minha ginástica. Nós temos que ser o que somos aqui. Como é que aqui você pode ser uma coisa, lá fora outra? Então você é hipócrita. Nós temos que ser filhos de Deus aqui, sendo tratado pelo Senhor aqui, lá fora, no meu trabalho, no meu lar,
É igual casamento, as pessoas que estão casando e vão se casar. Você vai ver que diferença que tem namoro, noivado e casamento. Puxa, parece que eu casei com a pessoa errada. Meu Deus do céu. Não é assim? Mas o casamento é a ideia de Deus, é o laboratório de Deus para tratar do casal. Os casais que conhecem o Senhor não vai sofrer muito, mas quem não conhece a Cristo, hoje está muito fácil, né? Hoje muitos nem se casam, vão morar junto, aquela coisa toda, isso é fornicação, Deus detesta isso. Vão perecer eternamente no inferno pessoas que têm essa mentalidade mundana. Casamento foi ideia de Deus para expressar mansidão no lar. É tão gostoso, irmãos, quando os filhos olham para os seus pais. Às vezes a mãe está um pouco lá cheia de trabalho, cheia de tarefa, e a mulher fala demais, porque é característica da mulher, não é criticar não, porque é próprio delas. E fala, e parece que está brava, mas não está brava, porque ela tem que falar, e fala, às vezes fala, é um fio desencapado, muitos fios desencapados, e o marido ali, pensou se pega o marido bravo, irritado, que não é manso? Está feita a gororoba. Mas aquele marido manso, vem cá amor, vem cá, acolhe ela ali nos seus braços, descansa, está agitada, vamos orar um pouquinho, aí cessa tudo, ela vai aprendendo, porque a mulher, ela é santificada pelo proceder do seu marido, e vice-versa também, estão me compreendendo? Aí os filhos vão olhar e falar, puxa vida, as menininhas vão dizer o seguinte, quando eu for casar, eu vou querer casar com um homem igual ao meu pai, porque ele trata muito bem a mamãe. Olha, ele acolheu ela, nossa, ele beija ela, ele abraça ela, ele cuida dela. Oh, meu pai é tão manso. E as filhas, puxa vida. E os filhos, não, eu vou ser igual ao meu pai. A minha namorada, minha futura esposa, eu vou tratá-la como meu pai tratava a minha mãe, com docilidade, com brandura, com humildade, com mansidão, Cristo habitando no seio da família. É gostoso demais, irmãos. Então, Moisés, ele foi um homem muito notável por causa da sua humildade, da sua mansidão, não apenas nos seus dias, mas também em todos os tempos. Você vê ali como foi Moisés, depois que Deus começou a tratá-lo, dos 40 anos seguintes, lá atrás do deserto, Moisés se tornou um homem manso e humilde, parecia muito com o nosso Senhor. Então, irmão, nós também podemos perceber paralelamente que Moisés também era muito humilde. Onde que Moisés aprendeu tudo isso? Onde que Moisés aprendeu a ser tão manso, ser tão humilde? Abra comigo a sua Bíblia, por favor. Vamos ver aqui um texto muito interessante, em Êxodo, capítulo 34, Êxodo 34, então Deus trata com os seus de uma forma tão experiencial, tão preciosa, vamos ler aqui, irmãos, o 34, Êxodo, eu falei Êxodo, né? Me perdoe, queridos, mas é em Deuteronômio, capítulo 34, vamos ver de onde adivinha toda esta mansidão que Moisés tinha ali. Eu vou ler aqui a partir do versículo 10, irmãos, muito interessante. Diz assim a palavra, olha só, que coisa linda, e aqui tem um princípio muito interessante para mim e para você, olha o que a palavra de Deus está dizendo, Deuteronômio 34, versículo 10, nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. Irmãos, o que isso significa? Significa que Moisés, ele era um homem íntimo do Senhor.
Embora esse face a face aqui eram as aparições do Senhor de uma forma fragmentada, porque Moisés mesmo disse que nenhum homem viu a Deus e viveu. Porque com a nossa carne corrompida, ver o Senhor, a gente morre, fulminado. Mas quando recebermos um corpo glorificado, quando Ele voltar, a palavra fala que nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos, ou então quando Jesus vier buscar a sua igreja, os mortos ressuscitarão e seremos glorificados, então nós podemos contemplar o Senhor e não seremos consumidos, porque nós iremos receber da parte do Senhor um corpo semelhante ao corpo da sua glória. Ele é a glória, aquele facho de luz que nos ilumina. Então, a quem o Senhor houvesse tratado face a face. Então ele tinha intimidade com o Senhor. E a mansidão, meus queridos irmãos, quando nós vamos para o lugar ali, quarto, um lugar a sós com Deus, tem intimidade com Ele, você está diante do Deus da glória, que é teu Pai, do Cristo glorificado, do Espírito Santo. Cultivando essa intimidade, a glória dele será refletida em nós e as virtudes dele serão manifestas em nós. Moisés era um homem manso, mais do que todos os homens, mas a gente não vê na Bíblia, além de Moisés, pessoas que cultivavam intimidade com Deus. Não fazer pedido, pode fazer pedido sim, mas depois não saia dali, irmão, conversa com ele. O que você vai falar para ele? Não sei, irmãos, seja criativo. Fala, eu quando vou falar com o Senhor, falo assim: Senhor, depois que eu orei pelos irmãos, pela igreja, pedido de orações, aí é hora de eu orar com o Pai, é hora de eu ter uma conversa com Ele, porque oração não é monólogo, é diálogo. Pai, eu estou aqui, Pai, eu não sei nem o que dizer, só sei que Tu és maravilhoso, que eu Te amo profundamente e quero Te amar mais. Se revela, Pai, a mim, revela no Teu Filho. E aí vem lágrimas, aí é gostoso, irmãos, é muito precioso você estar aos pés do Senhor. Você levanta dali totalmente recompensado, parece que você, todo aquele cansaço, parece que tudo foi dissipado, parece que Ele colocou você como que uma folhinha nova de novo, com uma flor para apreciar todo dia que Ele fez. Igual tem lá no portão da minha casa, tem 2 plantas bonitas, mas ela nasce de manhã as flores, à tarde elas estão secas, e cada 6 meses ela dá flor. Falei, meu Pai, essa é a nossa vida. Da face da terra para cima somos como lírios, mas a nossa vida com o Senhor é como um cedro. Lá em Oséias capítulo 14, versículo 5, o cedro, as nossas raízes vai até achar água, uma vida em profundidade com o Senhor. A maldição da igreja desta geração presente é a superficialidade, não tem intimidade com Ele, vira as costas para o Senhor, vai buscar o Senhor só quando precisa de uma cura, de etc. Ah, mas como é triste isso, irmãos. O Senhor tem nos chamado para um relacionamento. 1 Coríntios 1,9, a palavra fala assim: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus. Para que você foi chamado? Para uma vida relacional com o teu Criador. Que lindo é o nosso Senhor, irmãos. Agora, olha aqui o versículo 11. Face a face, né? No tocante a todos os sinais e maravilhas que por mando do Senhor fez na terra do Egito, a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra, e no tocante a todas as obras de sua poderosa mão e aos grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo Israel. Por que Moisés fez tantas maravilhas? Porque o Senhor tratava com ele face a face. Isso é um período longo? Moisés foi tratado antes dessas intimidades aqui, foi tratado 40 anos
E nós queremos, né? Faz 15 anos que sou cristão. Às vezes ele nem começou um tratamento em nós ainda, porque nós não queremos. Nós resistimos o Espírito do Senhor. Deixa Ele operar na tua vida, irmão. Deixa Ele fazer, deixa Ele ir fundo na sua vida. Estão me compreendendo, irmãos? Precioso demais. Mas quando Moisés fez aquela oração, Pai, mostra-me neste momento os teus caminhos, para que eu te conheça. E em Êxodo 33, versículo 15, ele disse assim: eu rogo que tu me mostres a tua glória. O que Deus fez? Moisés, vem cá, eu vou colocar você na fenda de uma rocha. Essa fenda é Cristo, lá em Êxodo 33 e 34 também. E na fenda da rocha, a rocha é uma figura de Cristo, na fenda, por abertura da rocha, porque nós não podemos ver a face de Deus, a não ser na face de Cristo. Jesus disse assim, João 14,16, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. E pela fenda da rocha, obra na cruz, você me verá, não a face, mas somente pelas costas, porque ele pediu para o Senhor, mostra-me a tua glória. E quando Deus fez passar toda a sua glória diante de Moisés, o que Moisés viu nele? Abra ali, irmãos, em Êxodo capítulo 34, Êxodo 34, versículo 5, 6 e 7, nós vamos encerrar por aqui, irmãos. Irmãos, olha, presta atenção nisso aqui, queridos. Por que Moisés era um homem mais manso do que todos os homens? Que diz assim, verso 5, Êxodo 34, versículo 5, tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante dele, de Moisés, clamou, Senhor, Senhor, Deus compassivo. Olha o que Moisés viu, Deus compassivo, clemente e longânimo e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. E imediatamente curvando-se para a terra, o adorou. Queridos, que coisa linda, que coisa maravilhosa. E olha o que ele disse aqui, Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio conosco, porque este povo é de dura cerviz, perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado e toma-nos por tua herança. Percebe que Deus falou com ele face a face. Então toda a glória das virtudes de Deus o Pai, da pessoa de Cristo, Moisés, ele obteve isso. Ele era o homem mais manso de todos os homens que estavam na terra, porque Moisés falava, o Senhor falava com Moisés face a face. Agora, irmãos, a mansidão, aquele que é manso e humilde de coração, veio habitar dentro de nós. Para quê? Para que nós sejamos manso e humilde de coração. Manso. E podemos expressá-lo de uma forma tão linda como Ele quer e deseja. Que o Senhor, irmãos, nos ajude a verdadeiramente buscarmos o fruto do Espírito, que é mansidão. O fruto do Espírito é mansidão. E mansidão é uma força sob controle. Nós somos controlados, dominados pela pessoa bendita do Todo-Poderoso Espírito Santo que Ele fez habitar em nós. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado por mais esse tempo de reflexão da Tua Palavra. Deus abençoe, Pai, ricamente as nossas vidas com a Tua Palavra. E vá bem fundo em nós, ó Pai, operando em nós a cruz, para que sejamos pessoas mansas. Forma o caráter de Cristo, a mansidão em nós, ó Pai. Abençoe e frutifica a Tua Palavra, para que ela não volte para Ti vazia, mas que ela faça aquilo que apraz e prospera para a qual foi designada.
Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém.